Pensamento da morte. Em mim me produz uma melancólica felicidade viver nessa profusão de vielas, de necessidades, de vozes. Quanta fruição, quanta impaciência e cobiça, quanta sede e embriaguez de vida não se manifestam aí a cada instante. Mas logo haverá tanto silêncio para todos esses viventes ruidosos e sequiosos de vida. Como atrás de cada um está sua sombra, sua obscura companheira de viagem. É sempre como no último minuto antes da partida do navio de emigrantes. As pessoas têm mais a se dizer do que nunca. A hora urge. O oceano e sua desolada mudez esperam impacientes por trás de todo o ruído, tão cobiçosos e seguros de sua presa. E todos acham que o até então foi pouco, muito pouco, e o futuro iminente será tudo. Daí toda a pressa, a gritaria, o atordoar-se e avantajar-se. Cada um quer ser o primeiro nesse futuro, mas a morte e seu silêncio são a única coisa certa e comum a todos nesse futuro. Estranho que essa única certeza e elemento comum quase não influa sobre os homens, e que nada esteja mais distante deles do que se sentirem irmãos na morte. Fico feliz em ver que os homens não querem ter o pensamento da morte. Eu bem gostaria de fazer algo para lhes tornar o pensamento da vida 1000 vezes mais digno de ser pensado. Esse aforismo de H.S. Ciência, do Nietzsche, parece pertinente no meio dessa Páscoa da pandemia. Não, ele, a lembrança desse aforismo me ocorre, desse dia, e esse impulso de reler esse texto, né? Ele tem essa imagem bonita dessa agitação antes da partida do navio de imigrantes, né? Fico imaginando as pessoas saindo da Europa de navio para vir para alguma das Américas, né? Começar uma, uma nova vida, né? Esse momento da despedida, essa ideia, as pessoas têm mais a se dizer do que nunca, a hora urge, né? essa, toda essa movimentação, né? Essa coisa ruidosa, e como se isso fosse uma espécie de metáfora da morte, né? Essa partida no, no porto, né? essa, essa despedida. Né? Porque ele diz, e todos acham que o até então foi pouco, muito pouco, que o futuro iminente será tudo, né? Que o que vai acontecer depois dessa partida é que será de fato a, a vida, né? E aí ele continua, né? Cada um quer ser o primeiro nesse futuro, mas a morte e seu silêncio são a única coisa certa e comum a todos nesse futuro. Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo, olha, o que a gente tem de certo é a morte, né? E não a chegada depois da viagem, né? Que parece que ele está aqui colocando em questão, né? Ou declarando a posição dele em relação à ideia de uma vida eterna ou de uma outra vida para além dessa vida, né? O Nietzsche não
alimenta ou não acalenta esse pensamento de uma outra vida. E ele diz, eu acho estranho que essa única certeza não influa sobre os homens e que nada esteja mais distante deles do que se sentirem irmãos na morte. De novo aqui parece uma colocação anticristã, no sentido de que nós não estamos irmanados na ideia de reino dos céus ou no reino dos céus. Nós estamos irmanados na morte. O que nós partilhamos é a certeza da morte. Pensando aqui no Jim Morrison, que é um cara de outro universo, né? No one here gets out alive. Daqui ninguém sai vivo. Mas o Nietzsche diz: fico feliz em ver que os homens não querem ter o pensamento da morte. É como se aí tivesse uma possibilidade para ele, né? Ou para o que ele propõe. Né? Porque se os homens não querem ter o pensamento da morte, é porque de alguma forma eles estão apegados à vida, né? a essa vida. Ainda que eles declarem isso através desse anelo por uma vida eterna, por uma vida após a morte. Né? O que o Nietzsche percebe aí é que existe alguma... nisso existe alguma ligação com a vida mesmo. E ele termina o aforismo dizendo: eu bem gostaria de fazer algo para lhes tornar o pensamento da vida 1000 vezes mais digno de ser pensado. Dentro do pensamento nietzschiano, essa ideia é a seguinte: é que a vida é essa vida aqui, na Terra. Não tem uma outra vida. Não existe uma vida eterna, uma vida no reino dos céus. Uma vida além dessa vida que a gente experimenta muito fenomenicamente. Essa é a vida. Essa é uma vida que foi tornada indigna pela proposta cristã, na forma como o Nietzsche entende o cristianismo. Isso é contestável, mas na forma como ele entende o cristianismo, né, e como a gente está tratando do Nietzsche aqui, é isso que importa, o cristianismo despreza essa vida. Não só o cristianismo, quer dizer, ele chega a dizer mesmo que cristianismo é platonismo para as massas. Então, quer dizer, desde do Platão, todos aqueles que propõem que o mundo é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, de um mundo verdadeiro, todo aquele que coloca a Terra em desvantagem em relação ao mundo ideal, ele despreza a vida. Né? Ele tira essa dignidade da vida. E o Nietzsche declara que qual que é a intenção dele. Né? É uma intenção que parece motivar toda a filosofia do Nietzsche. Né? Ele é, no fim das contas, esse filósofo da Terra, né? Esse apologista da Terra. E esse aforismo, ele, por isso, pode orientar toda a leitura da obra do Nietzsche. Né? É um aforismo onde está declarada a intenção dele, o desiderato dele: tornar a vida mais digna, a única vida que ele percebe, que ele concebe, em que ele acredita, em que ele aposta, que é a vida na Terra.
Por isso, dá para pensar que na pertinência da leitura desse aforismo, né, nesse momento cristão da Páscoa. É um, é um movimento anticristão, mas é um movimento análogo ao movimento cristão, no sentido de que é um movimento de convalescência, de retomada do interesse pela vida.